U2, esse é o grupo que nós vamos falar nessa semana na Crítica Musical, porque a banda tem um clássico que completou 30 anos de história. Isso mesmo, e claro que aqui no canal nós não deixaríamos aí de falar a respeito desta obra aí do grupo. Então, se você gosta de música, acompanhe essa semana a Crítica Musical. Para você que gosta de música, a Crítica Musical é a pedida certa. E nessa semana, como já mencionado, nós vamos falar a respeito do U2. Isso mesmo, nós vamos falar a respeito do grupo com seu grande clássico aí, o Zooropa. É, o grande Zooropa, que completou 30 anos de história. Isso mesmo. Bom, revolução sônica e poética. Assim surgiu o Zooropa, um dos grandes trabalhos do U2, que foi feito praticamente aí depois ali da grande turnê da banda do Achtung Baby. Acho que muita gente vai lembrar desse trabalho do U2, o Achtung Baby, através da Zul TV Tour, que foi um grande sucesso aí no rock mundial. O trabalho, que foi produzido por Flood, Brian Eno e The Edge, foi lançado em 1993 pela Islands Records, inspirado, como eu disse aqui, nas praticamente ali vivências que o U2 teve através da Zul TV Tour. Isso mesmo, tá? O disco, diferentemente dos trabalhos anteriores, veio praticamente explorado através de temas da tecnologia e também da a gente pode falar aí, ó, que a super saturação ali da mídia, tá? Na verdade, o Zooropa, né, inclusive, eu vou mostrar para vocês, eu tenho ele também em CD, ele foi um trabalho, na verdade, que veio como se fosse uma continuação do Achtung Baby. Acho que, como eu disse, que muita gente vai lembrar do Achtung Baby, foi um trabalho maravilhoso aí do U2, tá? Então, praticamente, o Zooropa é como se fosse ali faixas ali que o U2 já tinha e que, na verdade, não entraram pro Achtung Baby e vieram praticamente aí pro Zooropa, tá? E o Zooropa foi um trabalho que fez tanto, mas tanto sucesso que, claro, né, eu não poderia deixar de falar aqui que foi um disco que vendeu mais de 2 milhões de cópias. O Zooropa vendeu muito, muito. Esse trabalho do U2 aqui, ó, vendeu muito, principalmente por explorar alguns sons ali um pouco diferentes. Ali a gente tinha aquela questão do tecnopop, né? A gente tinha alguns grupos aí, tipo Snap, o Technotronic, pois é. Só que aqui o U2 trouxe pro rock, que ficou muito bom e acabou vendendo muito. Mas é claro que antes de falar aqui faixa a faixa desse grande trabalho aí do U2, que inclusive eu gosto muito, eu vou contar um pouquinho para vocês aí como é que foi a minha história com esse trabalho, que na verdade é até um pouco estranho isso, mas o Zooropa foi o trabalho que praticamente me apresentou para o U2. E claro que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês dessa história de como que eu descobri o Zooropa e como ele foi importante, inclusive, para que depois eu continuasse acompanhando a banda. Bom, eu conheci o U2 mais ou menos quando eu tinha uns 12 para 13 anos ali de idade, tá? E de fato, o meu início ali no som da banda veio através mesmo do Zooropa, né? Até aproximado para vocês em vinil, ó, muito legal em vinil. Eu tenho CD até mais de uma edição. Pois é, tão pouco que eu gosto desse trabalho do U2, né? E ele veio, na verdade, através do Zooropa, porque o meu irmão, né, mais velho, Daniel, ele pegou o Zooropa emprestado com um conhecido nosso que morava num conjunto habitacional, no mesmo conjunto habitacional que a gente morava quando a gente era jovem. E aí ele trouxe esse trabalho, acho que eu não me lembro o nome dele, mas eu lembro que ele tinha um apelido, ele chamava Fininho, o apelido dele era Fininho. Eu nunca vou esquecer disso. Então ele pegou esse trabalho do U2, o Zooropa, e praticamente deixou lá em casa. Eu lembro que ele deixou esse disco lá em casa, enfim. E como eu sempre tinha curiosidade de escutar algumas coisas, eu lembro que eu peguei esse trabalho sem conhecer muito o U2, eu não conhecia. De fato, eu não conhecia o U2. Eu não conhecia. E aí eu peguei o Zooropa e coloquei para tocar.
A primeira faixa, por exemplo, do YouTube, nesse trabalho dos Europa, que é a que intitula o trabalho, que é as Europa, ela não me agradou muito, não. Ela tem, hoje não, hoje ela acho ela incrível, mas na época eu achei um pouco diferente, tal. Eu não sei, eu não gostei muito, não, porque era muito. Tinha essa questão do eletrônico com o rock, mas era mais eletrônico. Eu achei diferente, porque o que eu conhecia de eletrônico naquela época era dance. Então, por exemplo, o que eu conhecia de eletrônico naquela época? Da Boyu, que poderia falar que era um pouco eletrônico com dance, o Technotronic, que era muito legal, mas tinha um ritmo, enfim. Agora, rock com eletrônico era uma coisa bem diferente para mim. Então eu escutei a primeira faixa, não gostei muito, até que eu fui para Babyface, vou até ficar com ele na mão aqui, ó. Eu fui para Babyface, que é uma faixa incrível, além da linha de baixo ser muito bacana, é uma linha de faixa muito, de baixo, né? Muito bem feita. Aliás, a gente pode falar que o Adam Clayton arrebentou aqui nesse trabalho. Tem muito baixo dele aqui. Se tem um trabalho do YouTube que tem muito baixo do Adam Clayton, é esse daqui, ó. Tem muito baixo. Então, a faixa já me agradou muito, o refrão era muito chiclete, então praticamente já adorei. E aí, continuando escutando o trabalho, eu escutei uma outra faixa que chama Nambi. Ela começa com uma guitarra, mas é uma guitarra mais eletrônica, eu já achei uma coisa meio estranha, falei, gente, enfim, eu acho que eu pulei a faixa. Aí eu fui praticamente aqui, ó, para Lemon, que é um sucesso do YouTube, acho que muita gente conhece o grupo, sabe também. Acho que é um falsete que o Bonovox faz, a voz dele fica fininha, sensacional. Eu não sei como é que ele consegue segurar tanto tempo, mas a faixa é incrível. E é uma coisa mais dance com rock, muito legal. Então aí eu gostei muito, até que eu fui escutar Stay, que é linda, né? Stay For Way So Close, né? Esse mesmo, For Way So Close. Eu escutei 1 milhão de vezes essa canção, acho ela linda. E aí, enfim, aí eu fui escutando o trabalho e fui gostando, de repente, tava adorando esse trabalho do YouTube. E o mais engraçado é que depois de eu escutar os Europa, me deu um clique de querer conhecer outras coisas do YouTube. E foi interessante isso, porque eu peguei um trabalho que não era tão, como é que a gente vai dizer, não era tão o que a gente fala do YouTube. Era uma experimentação do YouTube nos anos de 1990, que estava, aquela época estava permeada pelo grunge, mas tinha essa questão do eletrônico. Então, foi bem diferente, para te falar a verdade. Mas aí me deu o interesse de querer conhecer outros trabalhos do YouTube. Aí depois, eu lembro que depois dos Europa, eu acho que eu peguei, eu não me lembro qual dos dois que foi primeiro, acho que foi o Acton Baby, que aí eu pirei, e eu consegui entender que parecia que o Acton Baby era o início e os Europa era o fim. Que na verdade não foi bem isso, que depois o fim foi parar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o pop, né? Que eu adoro esse trabalho do YouTube. Foi muito criticado, mas ele é como se fosse uma sequência também dos Europa, mas aí já voltando pro rock. Tem essa diferença. Eles começam com o Active Baby eletrônico, vão para os Europa, que continua uma coisa mais eletrônica, e depois passa pro pop, que é uma coisa mais pop com eletrônico, mais pro rock, né? Bem interessante. Então eu gostei muito como eu disse, dos Europa e fui pegando outras coisas. Aí acho que eu comprei primeiro o Acton Baby, depois eu fui pro The Joshua Tree, depois eu fui pro War, e, enfim, os Europa, que eu posso falar, até mostrar aqui pra vocês aqui, ó, em vinil e CD, maravilhoso, né? Eu tenho 3 cópias aqui. Não é brincadeira, não, eu tenho mesmo, olha aqui. Olha que legal, eu tenho 3 cópias aqui. Eu acho que eu tenho 4 dos Europa, olha que legal. Uns mais velhos, uns mais novos. Como que eu consegui, eu não sei. Mas que triste, né? Ter 3 cópias dos Europa. Maravilhoso. E aí foi isso. Eu acabei pegando gosto pelo YouTube. E aí fui pegando os outros trabalhos do YouTube. Engraçado isso, né? Mas foi a partir dos Europa que me deu esse clique de falar, não, poxa, essa banda... Alguma coisa ali me chamou a atenção. E aí eu fui conhecer outras músicas do YouTube. Engraçado isso, né? Com 12 para 13 anos de idade. Graças ao empréstimo que meu irmão fez com o Fininho. Eu não me lembro o nome dele, mas ele era gente finíssima. Fininho, gente finíssima. Daniel, né, meu irmão Daniel pegou esse trabalho emprestado, deixou lá em casa. Eu fiquei doido. Eu falei, caramba, que disco bom. Fui escutando. E fiquei doido com esse trabalho. Eu era muito novo, 12 para 13 anos de idade. E aí fiquei fanático com o YouTube. Eu tenho tudo do YouTube. Tá aqui, eu acabei não tirando, mas tá tudo aqui. Tem tudo mesmo. E tem muita coisa em vinil também, além dos Europa que eu mostrei para vocês, que inclusive esses Europa, que tirando essas edições novas que estão sendo fabricadas agora, essas lojas em Mercado Livre, iMusic, enfim, você não consegue, é muito raro você conseguir achar essa edição original. E a minha é original, tá? Lembrando que o meu Europa aqui, gente, ele é original, ele é da época. Ele só tá sem o encarte por dentro. Aqui, ó. Eita, deixa eu tentar tirar. Mas aqui, ó.
até peguei no disco, não gosto disso, mas enfim. Tem o símbolo aqui da Island Records, atrás tem o selinho também aqui que complementa o trabalho. Então, esse meu aqui, ó, ele é da época. Legal, né? Ele é o Zuropa da época, que foi vendido na época. Tem até um lanche preço aqui dentro, se eu não me engano. Enfim. Mas bem legal, tem um selo aqui, ó, da época da venda, ó. Eu não consigo ler muito aqui não, mas sou de uma loja aqui em BH também. Então, gente, o Zuropa foi um trabalho que marcou muito a minha entrada para conhecer o som do YouTube. Claro que eu não poderia deixar de falar, contar um pouquinho para vocês como é que eu conheci o Zuropa e como que ele foi importante para que eu conhecesse outras obras do YouTube. Engraçado, já vi muita gente falando assim, eu escutei The Joshua Tree e fiquei fã do YouTube, peguei tudo. Não, foi o contrário. Eu tive o meu primeiro contato com o som do YouTube nos anos de 1990 através de um trabalho que é mais eletrônico, né? Não tão industrial como o Acton Baby, que é um som mais eletrônico industrial, mas mais eletrônico. E a partir desse trabalho eu quis conhecer outras coisas do YouTube e não me arrependo. Eu acabei ficando muito, mas muito fã do YouTube, tá certo? E claro, gente, acabei de contar um pouquinho dessa história minha aqui, né? De como que eu conheci o YouTube. Obrigado, Fininho. Acabei me tornando um grande fã do YouTube, viu? Através do seu empréstimo, meu irmão Daniel aí também, foi primordial para que eu conhecesse esse trabalho do YouTube. Aliás, o meu irmão, eu posso falar que na minha formação musical, pelo menos na nossa época, a gente não tinha essa questão da internet, então tinha que vir coisas de novidade. Posso falar que meu irmão trouxe muita coisa bacana para mim. Valeu, Dani. Me ajudou muito porque ele sabe que eu gosto muito de música, depois me tornei jornalista, então não sabe que eu estudei, né, fiz outras coisas aí, né, economia, direito, sociologia, enfim. Mas no jornalismo cultural, quem acabou trazendo muita coisa bacana para mim foi o meu irmão. E o Zuropa foi praticamente um trabalho surpreendente, porque ele trouxe, eu jamais imaginei aquela coisa do irmão mais velho que influencia. Valeu, Dani, influenciou bastante. Eu gosto muito do YouTube, só que você esteja vendo aí também. Muito bacana, tá? Então é isso. Além de contar um pouquinho dessa história aqui, contar como que eu conheci, quem que apresentou, né? É claro que a gente não deixaria de falar aqui para vocês a respeito das faixas que permeiam aí esse trabalho do YouTube, que completou aí 30 anos, que fez 30 anos, que é maravilhoso. Então, vamos lá, gente. Bom, a primeira faixa do trabalho aqui do Zuropa é praticamente a canção que intitula o álbum, que é a Zuropa, tá? Ela traz uma longa abertura no som e vai. É bem longo e tal. Mas quando entra praticamente na música, vem uma guitarra, umas batidas, que é um pouco eletrônico também, tá? Com os toquinhos de guitarra e o vocal incrível do Bonovox. Zuropa. Ele faz uma coisa mais grossa, depois fica fininha a voz dele, sensacional. Então, e claro, que o refrão não poderia deixar de falar, né? É uma faixa incrível, porque ela começa baixa e cresce. Se você escutar ela, sei lá, se você estiver dirigindo, se estiver andando em estrada e tal, ela é uma canção, é uma viagem essa canção Zuropa. Ela é muito legal, um disco muito bom pra você escutar aí durante a semana, não só né, através dos streams, mas também se você estiver indo para algum lugar, ela é uma faixa incrível. Eu indico esse trabalho do YouTube, que ó, bota aí na sua playlist, se for físico, bacana, se não for, coloca aí através dos aplicativos do Zuropa. Esse trabalho do YouTube é incrível, tá? Então a primeira faixa tem muito disso. Já a segunda canção foi a canção que me pegou de vez, que foi a Babyface, né? A gente tem uma suavidade ali, né? Come on, lovely, I now, the journey over, e esse tantã é uma guitarra sensacional, que é uma guitarra eletrônica. Every frame, I got no more just on my side, turning around and around, going down, just me like you love you gay. Oh, babyface, babyface, look out, shall let me on China vase. Baby, baby, enfim, sensacional. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa canção, tá? Até me empolguei aqui. O inglês é ruim, mas se você conhece o tio, você viu que eu não cantei tão errado. Bom, a terceira faixa é Numb. Acho a grande surpresa dessa canção, que ela traz uma mistura vocal ali com sons eletrônicos. A gente tem o falsete do Bono, né? Aquela coisa mais fininha, né? Eu não vou conseguir fazer. Sensacional. E aí a gente tem o The Edge cantando. O clipe foi muito sucesso na MTV na época. Você coloca aí que você vai achar muito legal. O clipe foi muito bacana também. Sensacional, tá? Logo depois a gente tem a grande faixa, que na verdade é um hit aqui do trabalho. A gente está falando de Lemon.
lembra uma canção contagiante, né? Acho que quem nunca dançou essa música ali curtindo, né? Fora que o clipe é como se fosse uma questão de danceteria, bem legal, tá? Traz também o falsete do Bono, que sinceramente ele teve muita garganta pra fazer. Bicho, é um negócio que você nem fala, como é que ele fez isso? Sensacional, tá? Logo depois a gente tem a faixa Stay, que também é mais um grande hit aí dos Europa. É a faixa lenta do trabalho. Eu acho que o mais legal dessa canção, além da Green Light 7-Eleven, Stopping. Agora eu esqueci, mas enfim. If I could see when the night won't give you a stay. Sensacional. E essa canção, a gente pode falar aqui, pode não, na verdade eu sinto que foi muito isso, tá? Além dela, acho que ser uma meio homenagem, ela faz uma alusão ao filme Asas do Desejo, de 1987, do Wim Wenders. Acho que muita gente assistiu esse filme, acho que meu irmão tinha esse filme. Asas do Desejo. Você vê que o Bono, ele tá como se fosse um anjo, assim, tal. Nossa, sensacional. O clipe é preto e branco. Muito bacana também. O Bono ainda tava com o cabelo grande, depois ele cortou pro pop, mas muito legal. Show de bola. Ele vai para umas estátuas como se ele fosse um anjo. Eu não sei se a cidade dos anos do filme teve algum tipo de inspiração, tanto no Asas do Desejo no filme, quanto também no clipe do YouTube. Mas enfim, a faixa é linda, tá? Logo depois a gente tem Dead's Gonna Pay For. Essa música é incrível. Ela começa... E é bateria eletrônica mesmo, tá? E sinceramente, uma bateria digna ali. Acho que essa canção, se ela não fosse para os Europa, se ela não tivesse entrado, ela poderia ter entrado muito bem no pop. Porque o pop tem essa questão mais do eletrônico, né? Poderia ter entrado muito no pop. Muito legal. Daddy's gonna pave your crash car. E eles tocaram ela, acho que se não me engano, na Azul TV. Bem bacana, tá? Depois a gente tem a sétima faixa, Some Days Are Better Than Others. Some Days. E olha que interessante, essa canção ela traz um baixo, a gente fala um baixão ali do Adam Clayton. Como é que é? Enfim, entra com um baixo bem forte do Adam Clayton. Muito interessante, é um baixo bem forte. É um baixo, assim, tem muito baixo nessa canção. E claro que o Adam Clayton é um grande mestre. Aliás, esse trabalho, como eu disse, tem muito baixo. Muito som de baixo. E é o Adam Clayton. Sensacional. Aqui explorou bem o baixo dele, tá? Fora que o refrão é bem chiclete. E a voz do Bono tá sensacional. Depois, na oitava canção, a gente tem The First Time. Eu adoro essa canção. Primeiro que eu acho ela muito bonita, né? Que ela entra com... I have a brother, my brother like a wanna, she got so sweet soul. For the first time, I feel love. Eu não consigo nunca fazer isso que o Bono fazia, mas enfim, sensacional The First Time, tá? Eu acho ela incrível. E eu lembro que eu tinha viajado nessa época, porque eu já conhecia os Europa, eu ainda era jovem, pois é. Eu tinha ido para Cabo Frio. Eu lembro que eu fiquei com essa música. Eu lembro andando na praia, olha que viagem, andando na praia cantando essa música. Aí meu irmão, nossa, você gostou mesmo dessa música do YouTube? For the first time. Ela ficou na minha cabeça. Você vê como é que um disco marca a gente, né? Essa canção ficou na minha cabeça. Ela é linda. Sensacional. Se você colocar, você vai gostar muito, tá? Logo depois, na nona faixa, a gente tem The Day. Também tem um falsete do Bono, tá? Bem interessante também, tá? E para poder fechar esse grande trabalho do Tio Europa, né? Vou mostrar mais uma vez em vinil. Sensacional esse trabalho do Tio, adoro ele. Para poder fechar, a gente tem a faixa The Render. The Underer. É isso mesmo. Ela traz uma mistura de sons eletrônicos. E olha quem é que tá nessa faixa. O grande Johnny Cash, nosso saudoso Johnny Cash, né? Muito interessante, ele tem uma voz grossa. Eu achei sensacional o YouTube pegar o Johnny Cash. Eu achei que colou muito, porque nessa época o Bono estava muito colado com o Frank Sinatra, ainda estava vivo. Então o Bono estava muito colado com essa galera mais clássica da música. Então muito legal, é uma faixa muito bacana, traz uma coisa mais grossa da voz do Johnny Cash, que casou muito bem. Se você nunca escutou, pode escutar, é a última faixa aqui, ó. Exatamente. Deixa eu ver do lado 2 aqui, ó, é a quinta, do vinil. Mas o CD é a última faixa, tá? Então é isso, pessoal. Essas são as faixas aí. É claro que eu não poderia deixar de falar
do Zuropa, esse grande trabalho do YouTube, que completou 30 anos de história. Foi o trabalho que me fez gostar da banda. Acho que pouca gente aí vai concordar. Falar, eu também gostei do YouTube por causa desse disco. Foi mesmo, foi o disco que me fez gostar do YouTube, tá certo, pessoal? Então, se você não conhece esse trabalho, eu te indico muito, mas muito a conhecer esse grande trabalho do YouTube. Eu não vou ter como pegar os 3 CDs, vamos ver se dá para pegar mais um vinil aqui para mostrar lá novamente para vocês. Eu tenho 3, gente, que interessante. Acho que eu tenho 4, na verdade. Que triste, que triste. Sensacional, um grande trabalho do YouTube que eu te indico para escutar, tá bom? Eu sei que muita gente está assistindo e já conhece. Mas quem não conhece pode escutar esse trabalho do YouTube incrível. E olha que interessante, só uma mini curiosidade. Esse trabalho, na verdade, do YouTube, ele seria lançado como um EP. Ele não viria esse tanto de música que veio. E aí eles, do nada, já quiseram fazer o trabalho. Porque na época das UTV Tour, o YouTube tinha feito o Octo Baby em 1991, lançou, eles ficaram uns 2 anos rodando. E aí sempre a impressão que me dá é que não é sobra. Eles eram faixas que não entraram para o Octo Baby e eles trabalharam algumas coisas novas. E aí, eis que surgiu o Zuropa, que é esse grande trabalho do YouTube. Tá certo, pessoal? Então é isso. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, então, eu vim aqui hoje para agradecê-los aí, né? Pela força de sempre, pela audiência de sempre aí. E como eu sempre digo, se você ainda não é inscrito no canal, não acredito, tem que se inscrever no canal. Muitas dicas vêm através aí de mensagens através do YouTube. Eu também, praticamente aí, mensagem que a gente recebe através do nosso e-mail, que claro que eu vou deixar para vocês aqui. Então anote aí, que é o criticamusicalbrasil@gmail.com. Vou repetir para vocês, criticamusicalbrasil@gmail.com. Tá certo, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, obrigado pela audiência e pela paciência de sempre. E até semana que vem.